Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. As chuvas insistentes dos últimos dias, características dessa época do ano, têm causado alguns problemas na cidade. Infelizmente, problemas que já poderiam ter sido resolvidos pela administração municipal. Quer ver um exemplo? Começando aqui com o centro da cidade. Olha só, novamente, em consequência da falta de limpeza de bueiros, ruas do centro da cidade aí alagadas, tomadas pela água. Você viu o parque regadas e agora diversos pontos aí da Avenida Lúcio Meira, bolsões d'água. A imagem é bem clara, né? Mostra que a água não está percorrendo o caminho que deveria percorrer por conta de bueiros entupidos. Ou seja, vamos entrar, né, já entramos no verão, ou seja, vamos começar a enfrentar mais um período longo de problemas em consequência dessa situação que deveria ter sido resolvida no período de estiagem. Mais um exemplo, bairro da Posse, olha só a rua José Gomes da Costa Júnior. Parece um rio, né? Se a gente fechar um pouquinho assim a parte do paralelo que aparece ainda aí, né? O motociclista fez o registro e mandou para a nossa redação, iria aparecer um rio, né? Olha só, aproximando a imagem, você olha assim, acha que é um rio, mas não é um rio, não. É a rua José Gomes da Costa Júnior, a principal do bairro da Posse. Outros trechos dessa mesma via têm registrado problemas semelhantes. No interior do município, algumas vezes aí durante a semana, né, dias muito quentes, no final da tarde, pancadas de chuva e granizo. Olha só o flagrante que recebemos. Duas localidades. Essa aí primeiro, localidade de Motas, no começo da semana. Olha só o volume de granizo, localidade de Motas, terceiro distrito, isso no começo da semana. E temos outra colaboração de telespectador, esse um vídeo, no segundo distrito, Campo Limpo, também, né? Campo Limpo registrando chuva de granizo. E os moradores, além de prejuízo com o telhado, nesse caso o granizo é até pequeno, né? Mas a gente sabe que pode ser maior, também preocupação com a lavoura, né? Prejuízo com a lavoura, que é a principal fonte de renda do interior do município. Além de ações aí pontuais, logicamente no caso do granizo, né? Voltando a falar dos bueiros entupidos, além das ações pontuais do governo municipal, preservação do meio ambiente também pode contribuir para mitigar problemas comuns nessa época do ano, né? A conservação ambiental tem diversas frentes que podem ajudar, né? Muita gente acha que quando se fala em conservação, estamos falando apenas de proteger mato, bicho, mas é muito mais do que isso, né, gente? Nós fazemos parte desse meio ambiente que tanto se fala. E olha só um exemplo legal, destacando aqui, feito pelo CEAT, Centro de Ecologia Aplicada de Teresópolis, em frente à UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Duas imagens, a de cima, 2017, quando começou o projeto de plantio de mudas, ali às margens do rio Paquequere, em frente à UPA, contribuindo com a mata ciliar, né, com a preservação da mata ciliar desse rio, que é o Rio Meudon. 2021, apenas 4 anos, né? Olha só que diferença. Muito legal esse trabalho de reflorestamento feito pelo SEAT, parabéns ao Conrado, ao Augusto Braga e outros envolvidos nesse projeto. Em breve, vamos realizar lá uma reportagem no local, detalhando mais esse importante projeto feito aqui no município. No começo da semana, eu falei aqui daquela questão do excesso de placas de propaganda, principalmente no centro, Alto e Agriões. Excesso. A cada esquina há uma, duas ou até mais placas. Até nos semáforos tem propaganda hoje aqui em Teresópolis. Só que, como eu disse lá no começo da semana, é um mistério como é que funciona esse sistema aí. Inclusive sobre a iluminação dessas placas, né? Quem é que paga? É a prefeitura que paga a iluminação da placa? Porque se é a prefeitura, é você que está pagando, o contribuinte. Hoje eu tenho aqui um vídeo, como eu citei no começo da semana, por que falamos desse assunto? Porque ele foi debatido na Câmara de Vereadores. Então temos aqui um vídeo, uma fala do vereador Maurício Lopes, na última sessão
do ano da Câmara de Vereadores, querendo a abertura dessa caixa preta das propagandas aqui em Teresópolis. Continua em discussão o vereador Maurício Lopes, projeto de lei 287. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, presidente, foi muito bom o prefeito ter mandado essa proposta aqui para casa, porque com essa proposta foi o que eu fiz esse requerimento de informação, que já foi aprovado, né, pedindo informações ao governo de qual é a empresa que tem a permissão, a concessão do município para explorar de forma, né, publicitária todos os espaços públicos do nosso município. Cada esquina que você passa tem uma plaquinha aí. Eu não sei, se eu tiver uma empresa para anunciar, eu só não sei ainda a quem procurar, né? Mas eu sei que essa prática ela já é antiga aqui na cidade. Diversos pontos da nossa cidade tem uma plaquinha com a propaganda de alguém. Inclusive, presidente, alguns até letreiros luminosos, que até hoje também eu desconheço se essa empresa, né, deve ser uma empresa fantasma, que ninguém conhece, ninguém nunca viu, né, se é ela que paga a conta de luz ou se é a prefeitura. Porque a gente tem aí os relógios, a gente tem alguns letreiros luminosos nas esquinas, né? Quem explora isso de forma comercial é alguma empresa, né? E aí, assim, essa caixa preta, ela precisa, né, a gente precisa abrir essa caixa preta e falar para a cidade, né, quem é que está ganhando, quem é que está lucrando com isso, qual é a contrapartida para o nosso município, quanto que está pagando para a nossa cidade, porque usar o nosso espaço público estão usando à vontade. Inclusive, Paulinho, se quiser colocar uma publicidade de um concorrente seu na sua porta, se você tiver um negócio, ninguém pergunta nada, não. Vai lá na porta do teu restaurante, vai lá na porta da tua churrascaria e coloca uma placa do teu concorrente lá, né? E, ou seja, o cara sai do teu estabelecimento comercial, abre a porta, dá de cara com a placa lá do teu concorrente na porta da sua casa. Então, ou seja, não tem critério nenhum. Então, a gente precisa saber como que foi concedido isso, foi licitado? Quem é que assinou autorizando? Nessa hora deve ter alguém preocupado, hein? Deve ter alguém preocupado, que assistir a gente ao vivo, eu sei que eles assistem. Então, né, eu espero que responda na íntegra os nossos questionamentos, que esse plenário é soberano e foi aprovado, e hoje o requerimento, apesar da autoria de ser do vereador Maurício Lopes, o requerimento é do Poder Legislativo. E a gente precisa dar resposta para essa cidade, porque isso aqui não é casa de mãe Joana, não, presidente. Está na hora de botar ordem e arrumar, botar esse trem no trilho, porque está bagunçado demais. Obrigado, presidente. Transparência. Esse é um dos princípios da administração pública. Como eu falei no começo da semana, pode parecer uma coisa simples, mas está excessivo. E os vereadores, sim, têm que se preocupar com esse tipo de assunto, e com a saúde, e com a educação, e tudo mais, né? É a função do vereador, e a prefeitura não pode simplesmente arrecadar e não informar quanto arrecada, quem é que administra, quem é que paga a conta de luz. De maneira nenhuma isso pode ocorrer. Isso é dinheiro público e espaço público. Sobre transparência, a Câmara também aprovou aí a maior transparência, melhor prestação de informações em relação àqueles cargos do POT, Programa Operação Trabalho, né? Houve uma época que havia um número excessivo de pessoas aí no POT e, segundo diversas denúncias que passaram à Câmara, isso tempos atrás, tinha gente que nem aparecia para trabalhar, estava somente na relação. E certa vez, em outra gestão da Câmara Municipal, foi pedida aí a relação do POT e lá não havia sequer o sobrenome da pessoa que estava recebendo nessa função pública. Estava lá, Zequinha da padaria, amigo do vereador tal. Como é que você pega dinheiro público e distribui dessa maneira, né? Então vamos ver agora a fala do Maurício Lopes em relação a maior clareza na prestação de informações sobre o programa Operação Trabalho. Senhoras e senhores vereadores, presidente, justificar o voto primeiramente agradecendo a soberania do plenário dessa casa, né, por ter aprovado essa proposta, e aí eu vou explicar para as pessoas que estão em casa do que realmente se trata. Né, essa proposta ela propõe uma segunda modificação que nós estamos fazendo
na lei que criou o POT, o Programa Operação Trabalho. Da primeira vez, a proposta de minha autoria, que foi aprovada por unanimidade, era determinando que o governo passasse nas contratações e demissões das pessoas beneficiadas pelo programa, existisse a publicação no Diário Oficial, contendo o nome completo, o horário de trabalho e o local de trabalho desse cidadão. Então, essa questão já está em vigor e está sendo cumprida na íntegra. Então, todas as contratações e demissões do programa Operação Trabalho, elas estão sendo publicadas no Diário Oficial. Agora, nós estamos aprovando uma lei que modifica mais uma vez a lei do programa Operação Trabalho, trazendo, na verdade, justiça e segurança para o cidadão teresopolitano. Como eu disse, o programa Operação Trabalho é um programa de cunho social, que tem que alcançar a todos. É um programa que tem que beneficiar a todas as pessoas que estão em vulnerabilidade social. E o que a gente não vê acontecendo? O que a gente vê acontecendo são pessoas que, através de padrinhos, conseguem ser contratadas para trabalhar numa escola, para trabalhar no serviço público, para trabalhar em determinados setores do município da nossa cidade. E com essa mudança proposta e aprovada, a partir de então, o governo vai ter que, antes de contratar, publicar um edital de chamamento público para que qualquer cidadão dessa cidade possa ter acesso a esse programa social. E aí sim, a gente acabar com politicagem que a gente está acompanhando há muito tempo, desde a criação dessa lei. A partir de então, o governo, para contratar qualquer cidadão através do programa Operação Trabalho, vai ter que publicar um edital de chamamento, fazer um processo seletivo, e aí sim a gente vai estar fazendo justiça para qualquer cidadão, seja do bairro de São Pedro, do Alto, da Quinta Lebrão, Fonte Santa, Vieira, Água Quente. Qualquer cidadão dessa cidade vai ter o acesso a um socorro desse programa que socorre as pessoas nos momentos mais difíceis. E aí sim a gente vai estar fazendo justiça social e acabar de uma vez por toda com a politicagem que a gente vê acontecendo em Teresópolis, através de várias pessoas aí que estão lá dentro do governo, né, dando cargos, dando nomeações, contratações de pessoas pelo programa Operação Trabalho, né, simplesmente porque conhece, é parente, é amigo de muito tempo. E aí a gente acaba deixando de lado o critério social, que às vezes a gente deixa um cidadão que está passando fome, com os filhos dentro de casa, né, na amargura, porque, na verdade, beneficiou até o filho de um amigo que é um grande empresário e que nem precisava daquele programa social. Então, a partir de agora, o governo de Teresópolis vai ter que publicar o chamamento público e todo cidadão teresopolitano que estejam de acordo com o que a lei determina vai ter acesso a esse programa social. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Nos últimos dias, circulou nas redes sociais o vídeo do pessoal da coleta de lixo doméstico aqui de Teresópolis, lá no Parque do Imbuí, aparentemente retirando algumas sacolas do caminhão, colocando em via pública, e muita gente discutindo sem saber realmente do que se tratava. Primeiro vamos ver aqui as imagens, se você ainda não viu, né? Lá no Parque do Imbuí, o pessoal da coleta vem, pega alguns sacos aí nesse portão, alguns vão para o caminhão, outros são colocados do outro lado da rua, né? Um mistério, entre aspas, muita gente comentando muita coisa, mas como geralmente ocorre nas redes sociais, sem saber o que realmente ocorreu, né? O que houve, por que eles estão retirando o lixo do caminhão e colocando nessa esquina lá no Parque Imbuí, um pouquinho depois da praça principal do Parque Imbuí. A outra parte vai para o caminhão de coleta, e essa história realmente gerou muita repercussão. Bom, nós tentamos, cobramos lá de quem deve esclarecer essa situação, que é a Secretaria de Serviços Públicos, a Prefeitura, um posicionamento oficial do que ocorreu nesse caso. Eles continuam colocando o lixo no caminhão da coleta, como deve ser feito, porém, até o fechamento desta edição, nenhuma resposta foi enviada, né? Tentamos aí a posição oficial para esclarecer essa história, justamente para preservar, né? Inclusive para preservar esses servidores, já que nas redes sociais, né, é todo mundo na cruz, né? Todo mundo sendo apedrejado lá sem saber o que está ocorrendo. Mas a Prefeitura não deu o posicionamento oficial.
extraoficialmente, apuramos que aqueles entulhos ali, aqueles sacos ali que foram retirados do caminhão, não foram colocados para serem transportados para o aterro sanitário, seriam entulhos, restos de obra, que o caminhão não leva. O caminhão leva lixo doméstico, então eles seriam deixados ali separados para que uma coleta específica retirasse esse material de obra lá, né? Isso já é sabido, gente. Resto de obra, pedaço de pedra, tijolo, madeira, não é levado aí pelo caminhão da coleta, somente lixo orgânico, lixo doméstico. Bom, essa é a versão extraoficial e continuamos aguardando aí o posicionamento, né? Se que vier a nota da prefeitura, a gente esclarece e volta ao assunto. Do Parque do Imbuí, vamos para Albuquerque, mas para falar de uma cadelinha perdida. Olha só, essa menina aí foi encontrada lá em Albuquerque nos últimos dias. Ela é filhote, fêmea, e segundo relata aqui a redação do Jornal Diário, ela é super dócil. Ela está no condomínio Green Valley, apareceu por lá, né? Aparentemente fugiu de casa, está perdida. E se você é o tutor ou sabe quem é o tutor dessa cadelinha, ela está no condomínio Green Valley. Condomínio Green Valley. E tem ainda um telefone aqui, o 99040-0510. Repetindo, 99040-0510. Se você é o tutor ou sabe de que lugar, né, essa cadelinha fugiu, procure também lá no condomínio Green Valley, em Albuquerque. Muito provavelmente ela é dessa região mesmo. Ainda sobre animais, olha só, recebemos mais algumas imagens aí de cavalos soltos, né? Uma notícia que se repete lá na região Alto, Santa Cecília, Barroso. Segundo denúncia, por vários dias esses animais estariam soltos nessas ruas. Lembrando que foi proibido o uso desses animais aí lá na Feirinha do Alto, né? Naquele serviço que havia lá na Feirinha do Alto, mas, independente dessa questão, já há bastante tempo é motivo de reclamação, né? Perigo para os animais, né, soltos em via pública, e também, né, para motoristas, motociclistas, aí, impossíveis colisões, aí, atropelamentos envolvendo esse tipo de animal. Diário Policial, mais uma ocorrência, mais uma grande ocorrência realizada pelo 30º Batalhão de Polícia Militar. Está aí operação lá no bairro de São Pedro, realizada pela Patamo 1 e 2 e supervisão de graduado no Morro do Tiro, né, uma das divisões do populoso bairro de São Pedro. Terminou aí com a apreensão desse material, 21 sacolés de cocaína, 25 pedras de crack, né? Que situação, né? Crack é o resto do resto do resto. E já tem aparecido aqui em Teresópolis com frequência. Então, 21 sacolés de cocaína, 25 pedras de crack, um revólver Rossi calibre 38, como numeração raspada, 6 munições para 38 intactas e uma munição deflagrada para o mesmo calibre, além de R$ 60 em dinheiro e um telefone celular, né? Preocupante. Mais uma vez, é a principal ocorrência aqui na cidade, tráfico de drogas e suas consequências. Essa arma de fogo, a gente sabe qual é o sentido dela. Tem havido uma disputa por pontos de venda e há uma suposta rixa justamente entre o Morro do Tiro e o Rosário. E no meio desse caminho, centenas, milhares de pessoas inocentes. Fim de ano, né? Muita gente aí na correria para fazer a viagem, né? Quem pode viajar no fim de ano ou no começo agora do ano, aproveitando o verão, as férias. E para quem vai viajar de avião, muita atenção com voos suspensos, cancelados. Veja as dicas para não levar aí um susto e um prejuízo na hora do lazer de fim de ano. Só neste terminal de Brasília, o fluxo previsto para dezembro é de mais de 1 milhão de passageiros. O Fabiano está indo para Porto Alegre passar as férias com a família e conta que já percebeu o aumento das filas na hora do embarque. Hoje está tranquilo. Eu trouxe minha família uma semana atrás, minha esposa e meus filhos, estava bem mais cheio. Quem voa no Brasil está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação da Agência Nacional de Aviação Civil. Nesta semana, os Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública lançaram uma publicação para informar os direitos e deveres dos consumidores na preparação de viagens e contratação de serviços. Entre as dicas da publicação Consumidor Turista estão
a verificação dos documentos necessários para o embarque e utilização de bagagens de mão no tamanho e peso corretos. Nos casos de atrasos e cancelamentos, é obrigação da companhia aérea manter o passageiro informado sobre a situação, incluindo a estimativa do novo horário do voo, além de oferecer algumas alternativas ao passageiro, como reacomodação gratuita em um novo voo, crédito para utilização futura ou o reembolso integral. Se o atraso for superior a 2 horas, a companhia deve providenciar a alimentação do passageiro e, se for superior a 4 horas e exigir pernoite, uma hospedagem se estiver fora da cidade onde mora ou traslado de ida e volta para sua casa ou local de hospedagem. E caso a empresa aérea não resolva o problema, a pessoa pode registrar uma reclamação na página consumidor.gov.br. O índice de solução dessa plataforma é muito bom, nós chegamos a quase 80% e as empresas respondem numa média de até 7 dias. Para quem não vai viajar, né, vai ficar aí em terras teresopolitanas, não perca a próxima edição, a edição especial de fim de ano do Jornal Diário de Teresópolis, que tem uma dica de pedal, de lazer, no interior do município, que está um passeio de bicicleta passando por 2 grandes e muito frequentadas cachoeiras aqui da cidade. A reportagem especial mostra aí um trajeto no Vale dos Frades, passando pela cachoeira de mesmo nome, né? E também depois ligando até Campanha, que não fica muito longe dos Frades, né? De um lado da RJ 130 está a Cachoeira dos Frades, do outro lado a Cachoeira de Campanha. Então não perca aí a próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis, edição especial de fim de ano, nas bancas e também na versão digital, com essa dica de lazer aqui em Teresópolis. Inclusive, né, para quem não tem essa disposição de pedalar até o interior do município, também dá para pegar as informações e ir de carro, por exemplo, conhecer essas maravilhas aqui da nossa região. Também nessa edição de fim de ano do Jornal Diário de Teresópolis, você vai ver uma matéria sobre os feriados, né, que teremos em 2022, um ano de muitos feriados, inclusive um novo feriado em Teresópolis em janeiro, porém um feriado com data errada. É o feriado marcando a tragédia de 2011, foi aprovada na cidade, em janeiro teremos um feriado, porém a aprovação do feriado, está dando essa data em lembrança da tragédia, dia 11 de janeiro. E como é amplamente sabido, a tragédia foi no dia 12 e não dia 11. Dia 11 à noite, por volta das 10, 11 da noite, começou a chover forte, entrou a madrugada com muita chuva e durante a madrugada, portanto, dia 12, é que o caos se instalou aqui na cidade. Porém, foi aprovado, passou pela Câmara, passou pela Prefeitura, e vai ter esse feriado no dia 11, uma data errada que pode eternizar essa que era para ser uma lembrança, né, para que Teresópolis não esqueça do que passamos lá em 12 de janeiro de 2011, mas com data errada. Então, no fim de semana, aí, reportagem especial sobre esse assunto. Bom, essas e outras notícias você confere em nosso site, netdiario.com.br. E se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, que são o Instagram, o Facebook e YouTube. Fechando aqui, deixando a você também um convite na nossa programação, depois do boletim informativo, uma entrevista com o prefeito Vinícius Clausen. O repórter Luiz Bandeira esteve no gabinete, falando sobre os projetos realizados em 2021, os questionamentos feitos ao gestor municipal e também, logicamente, o que está previsto para o ano de 2022. Até mais!